Fala galera, tudo bem? Professor Renato. Estou aqui para gravar mais um vídeo sobre um dos temas que a gente escolheu para a dissertação, para você treinar a sua dissertação. Um dos temas propostos então foi a lei de drogas. Primeiro, pessoal, por que eu escolhi a lei de drogas? Quais os critérios que eu usei? Aqueles critérios que eu já falei nos outros vídeos. Então, quais foram os critérios? Relevância. É um tema relevante? É um tema muito relevante, né, pessoal? O crime de tráfico de drogas é um crime que traz aí uma consequência muito séria para o nosso país. É um crime que normalmente está relacionado com outros crimes graves, né? Está relacionado com organização criminosa, com crimes de homicídio, tráfico de armas, enfim. Então, é um tema muito relevante e que está aí, realmente é um problema que nosso país enfrenta. É um tema atual? Sem dúvida. É um tema atual, não é de hoje, não é que o tráfico de drogas é um problema para o nosso país, então ainda eu acredito que está longe de ser resolvido, então com certeza é um tema bem atual. E o terceiro critério tem a ver com as atribuições da Polícia Federal? Sim, claro. Então, uma das atribuições da Polícia Federal é justamente combater o tráfico de drogas. Então, a Polícia Federal tem entre suas atribuições o combate ao tráfico de drogas. Dentro da lei de drogas, o que eu cobrei aí de conhecimento de vocês? Primeiro, a questão da colaboração premiada. Eu escolhi esse tema dentro da lei de drogas porque colaboração premiada por si só é um tema muito importante e existe uma possibilidade muito grande de cair esse tema na sua prova, ok? Dentro da lei de drogas, então, está prevista a possibilidade de colaboração premiada. Ação controlada. A ação controlada é um procedimento investigatório muito importante também para você saber. Ok? Então você deveria falar o que é a ação controlada, no que consiste, falar que é um retardamento da ação policial, para que a ação policial possa ocorrer no momento mais adequado. Enfim, você deveria ter falado sobre isso. Ok? E por fim, o último tema era um tema mais genérico. Então, eu queria que você falasse sobre a atuação da Polícia Federal no combate ao tráfico internacional de drogas. Então, esse era o terceiro tema, ok? Você deveria então discorrer um pouco aí sobre a atuação da Polícia Federal no tráfico internacional de drogas, o que, claro, é muito importante e tem tudo a ver com a função da Polícia Federal, principalmente porque a Polícia Federal ela tem a função de monitorar as fronteiras. Então, fazendo esse controle das fronteiras, a Polícia Federal também investiga o crime de tráfico internacional de drogas, né? Lembrando que o tráfico de drogas está dentre as atribuições da Polícia Federal e a Polícia Federal tem um papel muito importante no combate ao tráfico internacional de drogas. Um outro tema que eu escolhi como proposta de dissertação para você treinar aí para o seu concurso. Tá? Lembrando que o concurso é daqui a alguns dias, então a gente tem que correr aí, treinar bastante para a prova discursiva e estudar bastante também para as questões objetivas. Bom, o segundo tema que eu propus, na verdade, foi para mostrar para vocês a importância de se saber quais são os crimes de atribuição da Polícia Federal. Lembrando que esses crimes eles começam a ser estabelecidos na Constituição Federal, no artigo 144, parágrafo 1º. E aí a Lei 10.446 de 2002 continua estabelecendo aí quais são esses crimes. Tá? Ela vai disciplinar o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1, vai disciplinar então a Constituição dizendo quais são esses crimes que são de atribuição da Polícia Federal. No caso do nosso tema proposto, tá? Então era uma quadrilha no caso uma associação criminosa, né? Usando um termo mais, vamos dizer assim, um termo mais moderno, era uma associação criminosa que atuava com roubo de carga de maneira interestadual. Então não restava muita dúvida
né? O meu objetivo aqui não era causar polêmica, era deixar um crime que fosse nitidamente de atribuição da Polícia Federal. Talvez o examinador na sua prova não seja tão bonzinho, mas o meu objetivo aqui era te chamar a atenção para a importância de você saber de cor quais são os crimes que são de atribuição da Polícia Federal. Isso já caiu em provas passadas e pode cair na sua prova, ok? Bom, dentro desse tema eu também questionei sobre a notícia criminis. A notícia criminis você estuda lá no direito processual penal. Notícia criminis nada mais é do que o conhecimento pela autoridade de um fato criminoso. Então o conceito ele é bem simples, ok? Não é muito complexo, mas você poderia ali falar muita coisa sobre notícia criminis. Então esse foi o primeiro tópico. No segundo tópico eu questionei exatamente se esse fato criminoso que está ali no cabeçalho, se ele é de atribuição da Polícia Federal, né? E como eu já disse, realmente ele é de atribuição da Polícia Federal. Você responde que sim, que é atribuição, e você fundamenta na lei, ok? Se no momento da prova você não lembrar o número da lei, não tem problema. Claro que se você lembrar, você pode colocar, deve colocar, tá? Mas se você não lembrar, o que importa é a fundamentação jurídica que você coloca na sua prova. E por fim, eu questionei também a questão de um vestígio que havia ali, que era importante, aliás, era fundamental, não é, de que esse vestígio seja submetido a exame de corpo de delito. Na verdade, o Código de Processo Penal ele determina que aqueles crimes que deixam vestígio deve haver o exame de corpo de delito, ok? Então, dê uma conferida lá no Código de Processo Penal, mais especificamente no artigo 158 do Código de Processo Penal, ok? O terceiro tema que eu escolhi para vocês foi sobre a lei de migração. Bom, primeiro, por que eu escolhi esse tema? Por que lei de migração? 3 razões aqui, você já conhece essas razões. Primeiro, relevância do tema. Tema muito relevante. Então, quem hoje não ouviu falar sobre migração, sobre processo migratório, sobre o movimento migratório dos venezuelanos no Brasil e os efeitos que isso vem causando no nosso país. Então, é um tema muito relevante. É um tema atual? Muito atual. Além dessa questão dos venezuelanos que estão entrando no Brasil, foi editada em 2017 a lei de migração. Qual é a lei de migração? 13.445. Então, é um tema, além de relevante, muito atual. E além disso, tem relação com a Polícia Federal? Sim, claro que tem relação, pessoal. A Polícia Federal, uma das atribuições da Polícia Federal é o controle das fronteiras. Então, tem tudo a ver com a atuação da Polícia Federal. Bom, só para lembrar aqui para vocês o que o examinador, no caso eu, queria saber sobre a lei de migração. Primeiro, fator socioeconômico como causa da migração. Aí, pessoal, é claro, isso foge um pouco do seu conteúdo, do edital, porque aqui você tem que conhecer um pouco, tem que ter lido um pouco sobre isso, ok? Mas também não é nada muito complexo. Veja, todos os temas que eu fiz são temas que são razoáveis de serem respondidos, nada muito complexo, que o objetivo aqui não era colocar alguma coisa para você ter que quebrar a cabeça, não, era mostrar para você os temas que podem cair e além disso fazer com que você possa treinar, né? Treinar a sua redação. Então esse foi o primeiro, a questão do fator socioeconômico. O segundo, falar um pouco sobre o residente fronteiriço. Veja, esse tema, esse sim, está lá na lei. Então, se você não estudou a lei, você teria, né? Se você não tivesse estudado a lei de imigração, você teria dificuldade de responder esse tópico, né? Falar sobre o residente fronteiriço, explicar e colocar ali o que é o residente fronteiriço.
E também a questão da ampla defesa, da possibilidade de ampla defesa nos casos de deportação ou expulsão. Existe essa possibilidade? Sim, existe. Isso também está na lei. Então você estudou a lei, você conseguiu fazer a sua redação bem tranquilo. Ok? Bom, eu queria falar com vocês aqui sobre o quarto tema que a gente escolheu para vocês como tema de dissertação. Esse tema é bem interessante porque, como eu costumo dizer, ele preenche aqueles 3 requisitos que o tema deve ter, que é relevância, atualidade e relação aí com as atividades da Polícia Federal. Então, é um tema muito relevante, porque ele traz a possibilidade de uma técnica de investigação por parte da Polícia Federal. É um tema bem atual, porque trata de uma atualização legislativa que ocorreu em 2017. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi alterado em 2017 para trazer a possibilidade dessa técnica de investigação. E trata-se de uma matéria totalmente que tem tudo a ver com as atribuições da Polícia Federal. Então, esses 3 requisitos são preenchidos. Bom, qual era o tema? Infiltração de policiais pela internet, né? Tem vários nomes, tem infiltração policial cibernética, tem diversos nomes que a doutrina dá. Mas o importante aqui é que você falasse sobre essa alteração legislativa, sobre essa possibilidade legal, e isso no primeiro tópico, não é? A questão da utilização dessa técnica para investigação de crimes de pedofilia, isso era o primeiro tópico que você deveria falar. No segundo tópico, as regras que a lei estabelece para que ocorra essa infiltração. Esse seria o segundo tópico, né? As regras legais, então você deveria falar ali sobre autorização judicial, sobre o prazo, sobre a forma de execução da medida, enfim, tudo aquilo que traz ali os artigos do ECA. E, por fim, falar sobre a subsidiariedade como requisito. Por que essa medida é subsidiária? Porque a lei estabelece que ela deve ser usada se a prova não puder ser obtida por outro meio, ok? Então você deveria discorrer aí sobre esse requisito específico, beleza? Vamos falar aqui sobre o nosso quinto tema, que foi corrupção. Lembrando que todos os temas que eu escolhi com base em 3 critérios. Vamos lembrar quais são. Primeiro, relevância do tema. Então, o examinador ele vai cobrar de você um tema relevante. Então, corrupção é um tema muito relevante. O nosso tema aqui foi corrupção e crimes contra a administração pública. Pessoal, todos os crimes contra a administração pública costumam cair muito em concurso público. Então, a parte de direito penal, uma parte do direito penal que você não pode descuidar é crimes contra a administração pública. Alguns concursos, não é o caso da Polícia Federal, mas alguns concursos cobram apenas os crimes contra a administração pública. E daí você tira a importância desse capítulo do Código Penal. Então, crimes contra a administração pública é muito importante. Então, a gente não pode, para uma prova, para um concurso público, seja da Polícia Federal ou qualquer outro concurso público, sem saber bem crimes contra a administração pública, ok? Então, é um tema relevante. É um tema atual? Claro que é, né, pessoal? Tem aí a Lava Jato que não me deixa mentir. Então, é um tema muito atual. Além de ser relevante, é um tema muito atual. Tem a ver com as atribuições da Polícia Federal? Claro. Então, eu não preciso nem dizer aqui a importância da Polícia Federal na Operação Lava Jato, a importância da Polícia Federal na investigação de crimes contra a administração pública, ok? Não só a corrupção, como outros crimes. Então, especificamente na sua proposta, eu falei sobre o quê? Eu falei sobre o crime de corrupção passiva. Eu questionei quem é o sujeito ativo, então você deveria falar que o sujeito ativo é o funcionário público, definir funcionário público segundo o que diz o Código Penal, lá no artigo 327. Então, essa era a primeira resposta esperada.
No segundo tópico, eu questionei a possibilidade do flagrante próprio no crime de corrupção passiva. Muito simples também, uma questão sem muita complexidade, é totalmente possível o flagrante próprio na corrupção passiva. É preciso que você saiba o que é um flagrante próprio, está lá no artigo 302. Então, em flagrante próprio está aquele que está cometendo a infração ou acabou de cometer. Muito simples. Isso é o flagrante próprio. É possível na corrupção passiva? Totalmente possível. Ok? Basta você analisar quais são os núcleos do tipo, quais são os verbos que você vai verificar que é totalmente possível o flagrante próprio na corrupção passiva. Então, esse era o segundo tópico. O terceiro tópico seria diferenciar o contrabando do descaminho. Ok? Hoje, cada crime, seja o contrabando, seja o descaminho, eles estão previstos em artigos diversos. Antigamente era no mesmo artigo. Daí também a atualidade desse tema, porque é uma alteração legislativa bem recente. Então hoje o descaminho está no 334 e o contrabando no 334A do Código Penal. Por isso também que eu escolhi esse tema, por ser recente. E aí você deveria falar sobre cada um dos crimes. Beleza? Então é isso, pessoal. Bons estudos, firme na luta aí, foco e fé e vamos continuar que vai dar tudo certo no dia da prova, ok? Um grande abraço a todos.